Estamos mais uma vez aqui com o programa da Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto. E hoje, a palavra do livro Universo em Desencanto, a palavra que eu gostaria de começar, que é a palavra do Racional Superior, que diz que o mundo está convertido por uma sabedoria invertida, onde o atraso é dado como saber. E é tão visível isso como é visível o sofrimento do mundo. Então, a gente, olhando em cima dessa frase, né, que ela é bem maior, bem mais explicativa, mas dentro desse trecho, a gente consegue ver o que o pensamento e a imaginação fez até hoje com o ser humano, né, com o animal racional, que há quantos bilhões e bilhões e bilhões de anos e eras que nós estamos aqui desenvolvendo até chegar nesse momento, e só usando até hoje pensamento e imaginação, e quantas coisas foram passadas para nós e foi ficando na nossa mente, né? E a mente já diz, ela mente. Então, ela não é uma coisa certa, ela mente para a gente. Então, nós ficamos ligados na mente e cometendo, assim, tantos absurdos, né? E isso nós já trazemos assim no nosso DNA, de todas essas gerações que vieram de eras e eras, e sempre a gente achando que determinada coisa é certa, outra é certa. E se você for ver, todo mundo pensa quase as mesmas coisas, né? E nós ficamos aqui presos nessa matéria. A gente estuda o livro Universo em Desencanto para se desencantar aqui dessa matéria, atingir um grau de evolução maior, mais alto, e se ligar ao nosso mundo de origem, que é o mundo de onde nós viemos, o mundo do animal racional, que é o mundo racional. E, para isso, essa energia racional que está comandando agora a natureza, ela está na nossa glândula pineal, que, através do livro, é desenvolvida. Mas, a gente estudando o livro, nós temos que ter um compromisso com a gente mesmo de ler e sentir, né? Não adianta só você ler o livro e não sentir. Você continua com os mesmos pensamentos, você continua com as mesmas coisas, a gente continua ainda preso aqui no chão. Por quê? Nós continuamos presos no medo, né? Nós continuamos presos no apego, nós continuamos presos no controle. Então, a gente se prende em tudo, nas frustrações, em tudo. Não adianta só você ler o livro, aprender as lições que está aqui, mas não praticá-las. A gente tem que entender qual é a energia que está prendendo a gente aqui. É o medo? É o apego? O controle? É os ciúmes? É a frustração? E aí vai, né? São inúmeras coisas que nos prendem. E nós precisamos nos ligar nisso, e quando fizermos a leitura do livro Universo e Desencanto, fazer ela passar primeiro pelo coração, que a cultura racional é de paz, amor e concórdia universal. Então, concórdia com o coração tem que passar, você tem que sentir, não só ler, passar lendo as páginas, só virando páginas e não sentindo. É um conhecimento que você tem que absorver, mas através do coração, do seu sentimento, né? Sentimento racional. Então, não é isso, Tony? Hoje eu estou com o Tony, gente, aqui, o Tony Lima, que veio fazer um programa com a gente, e um convidado, assim, muito especial. E tudo bem, Tony? Tudo bem, com você? Tudo bem, Sueli, obrigado. É um prazer novamente estar aqui com vocês pela internet. Meu segundo programa aqui com você é muito importante, né? A gente poder destacar os pontos que nos levam a desenvolver o raciocínio. E um ponto muito importante que você falou logo na abertura é o envolvimento do ser humano, né? De milhares e milhares de anos, envolvido numa sequência hipnótica, né? Como você já falou também no programa, de achar que o vencer na vida é tudo, vencer no seguinte sentido, sempre aparentemente, né? Então, é uma luta desenfreada que vem o ser humano desenvolvendo há muito tempo,
no sentido de ganhar a vida, né? Sim. Outros tantos não se conformam com o que tem e querem muito mais. O ser humano é muito inconformado nesse sentido, e quanto mais tem, mais ele quer. De forma que foi desenvolvido um materialismo enorme ao decorrer de toda a existência humana, e até hoje as pessoas, como você destacou muito bem, as pessoas estão embrionadas por esse conhecimento, entre aspas, assim, né, desenvolvido pelo ser humano, achando que o prosperar, ou enriquecer, ou ficar milionário, ou buscar a felicidade no campo material, né, esquecendo a sua a divindade interior, o seu ser interior, que o conecta, vamos dizer assim, com o cosmos. E hoje, com a cultura racional, como você disse muito bem, da glândula pineal, a possibilidade do ser humano se conectar com o cosmos, né, de receber a energia pura, que é a energia do desenvolvimento do raciocínio, com muita atenção àquilo que está estudando e reler sempre. As pessoas às vezes perguntam por que os estudantes de cultura racional nunca param de estudar a cultura racional, porque a gente tem que estar sempre refazendo a memória. Né? Quando nós aprendemos qualquer coisa, se tocar um violão, tocar uma música, né, criar alguma coisa, se você não estiver sempre praticando, mesmo inglês, né, ou qualquer coisa, que você não estiver sempre praticando, você acaba esquecendo. E isto é um defeito do ser humano. Nós somos assim. Então, o reler, não só por isso, mas também pelo fato de captar a energia do raciocínio para desenvolver o raciocínio. De forma que o ser humano, hoje, nós precisamos salientar que está faltando para ele o raciocínio. Porque a partir do raciocínio há um desencanto, uma forma de você visualizar tudo isso que aconteceu com a humanidade, que você falou até aqui, que nos arrastou com inteligências, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pessoas assim que acham que o vencer na vida é ser melhor do que o outro, não é? O desenvolvimento, infelizmente, do fracasso também aparente do ser humano, em muitos casos, não. Eu sei que tem muita gente boa, o mundo, a maioria é gente boa, mas tem uma sequência de pessoas aí que se saíram realmente daquela linha do equilíbrio do ser humano, porque a pessoa tem que ter brilho, né? A pessoa tem que ter caráter, a pessoa tem que ter dignidade, né? A pessoa, sobretudo, tem que ser honestidade. E quando você diz sobre ler e reler o livro, você tem que ter essa honestidade consigo mesmo, porque ela começa com você mesmo. A partir do momento que você começa a desenvolver o raciocínio, você também está consertando uma série de defeitos que o ser humano vem arrastando durante toda essa temporada até aqui, e são guerras e muitas epidemias, e muitos terremotos, tempestades, enfim, a natureza mostrando sempre o seu descontentamento. Então está na hora de encontrar com a energia da natureza, que é a energia que vai trazer o contentamento, sem dúvida, o equilíbrio que está faltando para todos. Pois é, porque você vê, isso já está enraizado, né, no nosso DNA, que a gente vem trazendo, e a pessoa não consegue sair dessa roda, né? Porque a gente tem que ter assim, a condição de se olhar, né, e ver. Porque nós mesmos, a gente tem apego assim, a pessoas, apego à família. A gente acha que a gente consegue controlar uma coisa ou outra, mas nós não temos controle de nada, né? A gente não tem controle nem da nossa própria vida. Então, são energias que nos prendem, que se a gente não conseguir se soltar dessas coisas, fica difícil para a gente desenvolver o raciocínio. Porque você quer, mas você não consegue desligar, né? Exatamente. E existem outras coisas também que nos prendem, né? Que são sentimentos, às vezes, do passado, né? Coisas que, de repente, a pessoa fez na infância, quando era criança, e depois bate um arrependimento e volta, e fica voltando sempre ao flashback, né? Voltando sempre ao passado. E a gente tem que ver que tem que ser a mentalidade racional, ela é hoje, é agora, é amanhã, não é ontem, é hoje, amanhã. E nós, todos nós, seres humanos, quando nós estamos sós, né, ou mesmo em qualquer atividade, sempre a tendência da mente eletromagnética é fazer com que o ser humano volte ao passado, que também é uma coisa que o prende, porque aquilo já passou. Sim. Então, a partir daí, você tem que criar um novo momento.
É esse novo momento, que é o aqui, o agora, que, que o Agora. racional atua. Não é? Uhum. Mas sempre bom saber que houve uma dificuldade enorme para chegar até aqui, para se ter uma cultura racional. É verdade, porque a gente sabe que o passado já passou, não é? Foi, como tinha que ser. O futuro é incerto. O futuro também ainda vai ser. Então, o que acontece? Você acaba vivendo no passado e pensando como será o futuro. E você não vive o presente, que é Exatamente. agora. Exatamente. Né? Esse momento que nós estamos desfrutando agora aqui na rádio, falando sobre a cultura racional, falando sobre a vida de uma forma geral, nossa vida de animais racionais, né? Uhum. Que a vida que o animal racional leva é essa. Mas como a gente é dois em um, né? É o eu e o tu, o eu querendo voltar para casa e o tu ficando preso aqui. E, aliás, assim, momentos gloriosos, né? Porque você falou agora, nós aqui falamos da É. cultura racional, que é uma excelente notícia. Eu acho que diante da internet, que as pessoas que nos assistem nas redes sociais, a gente tem que falar a verdade sobre o que é toda a comunicação também, né? Porque se você Sim. sabe, eu trabalho em comunicação, e a gente vê que, infelizmente, o que rola muito na internet, mais de 90%, todo mundo sabe disso, é mentira, é fake news, é gente inventando historinhas. E aqui nós estamos falando de um assunto sério, é assunto de gente grande, é simples, bom, humilde e verdadeiro. Então, eu não vou dizer para você acreditar no que eu estou falando, não é? Eu acho que é importante a reflexão das pessoas que estão nos assistindo, Sim. é justamente comprovar se o que eu estou falando é verdade. O comprovar é diferente de você acreditar no que eu estou falando. Tá? Então, não é uma questão de acreditar, é uma questão de você comprovar. E você vai comprovar isso lendo o livro da Cultura Racional, porque ele tem provas e comprovações da presença das luzes no céu, já registrado por câmeras por todos os lados, a presença dos habitantes racionais, que são chamados aí erroneamente, né, de alienígena, que vai haver uma invasão no planeta, que você vê na internet, Pois é, né, quanta Sueli? coisa absurda. Porque vai haver uma invasão, porque tem naves, galáxias aí, astronaves preparadas para ataque, e não é absolutamente nada disso. Acontece até de casos assim, de atirarem na luz, né? Muitas vezes a luz aparece, enfim. O ser humano ele acha sempre que ele vai ser, que vai ser invadido, né? Que tudo aquilo que ele criou é o medo, né? é invadido. Aquilo que a gente está falando é o medo. É o medo. Por o ser humano não se conhecer, ele fica envolto no medo. O medo de tudo. A coisa que o ser humano mais tem medo é morrer. Exato. Porque ele não sabe o que vai acontecer com ele nem para onde ele vai. Já é um ponto, né? Acho que é o maior medo que o ser humano tem é morrer. Fala que vai ter um terremoto, o pessoal começa a pôr aí na internet, vai ter terremoto, vai ter problema disso, aquilo. A pessoa já começa a morrer antes, entendeu? Porque ela é o medo. Ela se sufoca pelo medo. Aprisiona. É isso, aprisiona. E o medo é magnético. O medo é uma energia magnética. O medo é mau. Né? O medo é como a ira, como a raiva, como a cólera. Né? E todas essas alterações são proporcionadas pelo campo magnético. Quando nós estamos bastante alegres e felizes e sorridentes e tal, nós estamos rodeados por um campo elétrico brilhante. A eletricidade é brilhante, mas o magnetismo não. O magnetismo ele é chocante e ele gera no ser humano todo esse medo, toda essa angústia, todo esse pavor, né? Porque não se conhece. Por isso que é importante ler a cultura racional para a pessoa se conhecer, saber que ela é um racional e que racional é vida, energia, luz, não é? E não ficar focado no externo, porque o externo passa. Nós estamos aqui hoje e amanhã, no futuro, não tem mais ninguém, porque as coisas vão mudando, a fila é enorme e a natureza vai transformando. Então, é importante que você foque no seu eu. Aí está uma positividade muito maior do que você pensa. Que o eu é sempre o mesmo, né? O eu é o mesmo desde quando nós saímos do mundo racional. E nós íamos descendo, passando por todas essas eternidades, e só trocando o corpo, porque o corpo é uma transformação, né? É de transformações, porque quando a gente se transforma, no caso, vamos dizer, quando você deixou esse corpo material, ele se transforma
primeiro em micróbios, né? Depois em vírus, vírus visíveis, vírus invisíveis e gases, e dá transformação para um novo corpo, de uma Perfeito, nova é isso forma. mesmo. E é uma Né? transformação, Sueli, que começou na eternidade. Você falou em eternidade, às vezes o telespectador está nos assistindo e fala, mas eternidade? Não é. Eternidade é um ponto que a matemática não alcança, que o número não alcança. Então, por exemplo, a formação do universo começou em eternidades. Saímos da planície racional, que era uma eternidade. Aí começaram a progredir por conta própria numa primeira eternidade. Numa segunda eternidade, ali já no fim da extinção daqueles corpos, né? Na Sim. terceira eternidade. Né? Primeira eternidade, progrediram. Na segunda, começou o foco de luz, que é o Sol, e na terceira houve a extinção dos corpos racionais, como você falou em termos de eternidade, para depois, aí, a partir da quarta eternidade, começar a formação dos corpos no chão. Né? Então, aí houve todo um processo de 21 eternidades, que foi sequencialmente, durou uma longa eternidade para todos nascerem do chão, né? Nascerem aí na quarta eternidade, até passar para Guinchá, né? Quinta eternidade, sexta, eram Gagos na sexta, né? Na sétima começou a formação da Lua, né? Mas eram Gagos. Né? Na oitava começou a formação das estrelas, né? As virtudes da resina, da planície, conforme ele ia derretendo, ia se reunindo e dando origem às estrelas. E nesse interim ia havendo a evolução humana, né? Que na eternidade já eram Gagos mais adiantados, né? Mas esse adiantamento também ainda não era de entendimento, então ia para a 11ª com mais um pouco de entendimento, e a coisa veio se locomovendo e veio se fechando. Quando chegou na 12ª, a resina já estava bem desenvolvida ali, a sua deformação. Na 13ª já houve uma outra ocasião de separação de terras, né? E na quarta já começou a formação na 14ª, vegetais, um vegetal completamente diferente do de hoje. E o ser humano ali ainda dentro de um processo de eternidade, até chegar na 15ª eternidade, que chegou ali a fazer uso de vegetais, e começou a comer, e começou a tomar água, até houve vamos dizer assim, a expansão dos órgãos. Começou a comer os vegetais venenosos, né? Aí já na 17ª eternidade, porque aí houve a dilatação dos órgãos na 16ª, e na 17ª, Sueli, começaram a surgir os casos de morte. Né? Então, ali durou na 17ª uma longa eternidade, nascendo e morrendo Gagos. Né? E continuava toda a composição da formação universal, que vocês vão ver através do livro Universo de Desencanto. Na 18ª eternidade, a Lua já aparecia com suas modificações, as estrelas também. Né? Na 19ª, nós tivemos novas criações, né? Novos entendimentos. Enfim, até chegar na 21ª eternidade, na 20ª foram novas criações, novos entendimentos. Na 21ª, se veja bem que toda isso é uma contagem que a matemática não conta, a gente não tem que foi que nasceram os primeiros passos que aqui estão. Né? Você veja bem, até na 19ª, a vegetação completamente modificada ali, já existia dia, noite. Né? E a natureza na 20ª, novas criações, novos entendimentos, já se entendiam regularmente. Na 21ª foi que nasceram os primeiros passos que hoje nós estamos aqui. Né? Então a gente fala assim, 21ª eternidade, mas quantos milhões e milhões de anos nós podemos contar? Né? Nós contamos até desde a idade pré-histórica. Né? Quantas civilizações que já foram extintas, né? Que agora estão se achando aí resquícios dela. Né? Então isso é um processo que você falou muito bem, transformativo e da natureza, né? E em até certo ponto evolutivo, porque tinha que evoluir todo aquelas seres que gaguejavam, que não sabiam falar, e até chegar num ponto de um processo lapidário de ter um entendimento de civilização. Hoje nós dizemos, nós somos civilizados, e aí nós podemos ver pela nossa civilização o número de guerras que tem no mundo. Né? Nós temos aí faixa de Gaza, guerra da Ucrânia, bombas e epidemias e coisas extremamente negativas, que o ser humano continua ainda sendo desenvolvendo ainda aquela mesma monstruosidade que foi herdada. Né? Isso aí veio de herança, como a Sueli falou muito bem no início do programa, foi passando aquela coisa de DNA, do sentido. Essa ancestralidade ficou, né, no nosso corpo, nossa matéria, na nossa mente. Exatamente. Está tão impregnada, por isso que
Lê o livro, a orientação é leia, Leia o quanto livro, mais puder, melhor. Entender essas Limpar. transformações dessas eternidades, que é logo na primeira página do livro, é fundamental para você entender porque se fala em eternidade. Né? Porque depois os números até foram descobertos na 21ª eternidade. Né? Então, aí que começou a contagem matemática da coisa. Então, é um tempo, uma eternidade, que o ser humano não consegue contar. Mas foi o tempo necessário para ver toda essa transformação. E mais, nós ainda teremos a 22ª. Essa 22ª, aí já é uma deformação de animais irracionais. Para você ver como que o mundo racional, os habitantes do mundo racional, né, o racional superior, mesmo assim, a gente tendo sido rebeldes, dando prosseguimento à nossa continuidade aqui, porque nós tivemos várias oportunidades de estar retornando, né? E a gente foi acompanhando. Se nós estamos aqui hoje, porque a gente desobedeceu até o alfabeto de astrologia e estamos aqui, não é? Então, você vê como ele é o amor racional, porque ele quer resgatar a gente, ele não quer que a gente desça para a 22ª eternidade como bichos irracionais, porque como o mundo é de transformação, a gente vai cada vez enfraquecendo mais, a nossa energia vai ficando tão fraca que a gente não vai conseguir mais gerar um corpo de um animal racional, né? Então a gente vai descer de categoria. Então o mundo racional, ele quando nós descemos, acompanhou o habitante do mundo racional, veio nos acompanhando, né? Sim, e a gente tem essa centelha na cabeça, divina. E veja que, como você falou do amor, o amor é fundamental, né? O amor é fundamental, acho que todas as filosofias ensinam basicamente isso, que o amor é incondicional, o amor é fundamental. E Deus, né, quando se fala em superioridade divina, nós estamos falando de Deus, que é uma energia pura, limpa e perfeita, é um raciocínio superior. O que ele fez? Ele fez justamente um caminho para que todos voltassem lá atrás. Porque o ser humano falou, mas por que será que Deus deixou a coisa rolar tanto assim? Não, ele não deixou, não. Muitos voltaram, muito pelo contrário. Lá atrás foi montado o alfabeto astrológico e todo mundo tem isso na linha da palma das mãos, que esse é o alfabeto correto da leitura da vida, não é? Que tem todas as linhas das palmas das mãos. Então, ali, as pessoas sabiam, né, com quem ela ia se casar, né, com quanto tempo ela ia viver, que profissão que ela deveria tomar na vida, né, se ia ser rico, se ia ser mais ou menos, se ia ser pobre. Enfim, ali era uma identificação de Deus. Olha, o caminho de volta está aqui. O caminho de volta está para cá. Volta para cá. Muitos voltaram. Porque muita gente seguiu. Mas teve muita gente que não. Então, aí foi formado um outro alfabeto, que é o alfabeto assim, eu quero ser aquilo que eu quero ser, e eu quero ser aquilo que a minha vontade me permite ser. Vontade, né? Então, é a minha vontade que vai prevalecer, não é alfabeto de mão nenhum que vai dizer, não, mas você nasceu para ser governador. Não, mas eu quero ser um governador. Então, aí já mudou um outro conceito. Né? Aí o ser humano começou tomou a frente da mãe natureza lá atrás, né? E veio embora no desenvolvimento do pensamento da imaginação, que é o eletromagnetismo que a gente vive até hoje. E a gente está nessa, né? Não consegue sair, e nós estamos agora assim, com mais uma oportunidade. Então, desde 1935, que o racional superior, através do aparelho ligado à energia racional, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele recebeu as orientações para receber essas informações dos livros Universo em Desencanto, que é uma obra com muitos volumes, né? Tem a primeira parte, o curso primário, os 21 da obra. Depois tem os 21 da réplica, que é a comprovação da obra. E os 21 da tréplica, que é a comprovação de todo o resto, né? Então, nós temos... Você vê que como é importante desenvolver o raciocínio, porque
a nossa mente, nós temos 9 pontos, né? Tem o subconsciente, bom, mal e variante. Nós temos o inconsciente, bom, mal e variante, e o consciente, bom, mal e variante. E desse jeito, com todas essas variações, como que o ser humano poderia ter equilíbrio, né? Olha, não bastasse essas variações que você falou muito bem, dividido em 3, também tem outras influências externas, né? O ser Sim, é. humano vive sob influências externas. Uhum. A influência externa que me refiro é a referência do mundo invisível, do mundo sobrenatural, de entidades negativas que atuam geralmente no ser humano, né? Sim. Brigas, desentendimentos, raiva, ódio, toda essa coisa, né, que está Uhum. envolvido em presença de habitantes estranhos, né? Muitos dizem que é o diabo e outros tantos estão muito certos em dizer, porque É. realmente são forças do mal, são forças destruidoras que atuam. Então o ser humano também está sujeito a outros habitantes, evidentemente, que são bons, né, que transmite a bondade, a boa ação, né, o Uhum. bom coração. O ser humano tem essas influências espirituais fortíssimas, além desses pontos que você falou, que o ser humano Uhum. tem na cabeça, que ele recebe, também tem as influências astrológicas, Sim. onde o ser humano recebe do seu planeta aquilo Uhum. que é a sua forma de pensar, a sua forma de conduzir na vida, enfim. O ser humano está cheio de influências. Sim, E é. para cortar todas essas influências, eu só leio o livro da cultura racional todos os dias. A pessoa lendo todos os dias a cultura racional vai cortar tudo aquilo que está predestinado negativamente em termos astrológicos, né? Coisas Uhum. negativas que vão acontecer porque o seu signo determina que vai acontecer assim, coisa negativa. Então a energia racional já corta isso daí, já não vai É. acontecer. Não porque na vida você agora vai ser autuado por forças negativas, por forças estranhas, por Uhum. diabo, Satanás, seja lá Exu, seja lá o que for. Não, a energia racional não permite isso, porque você está coberto por uma energia pura. Então, aí você corta todas as influências Energia e, superior a e tudo isso. equilibra essa É. parte interior dos 9 pontos que nós temos na cabeça, negativos e positivos e conscientes, através da energia racional. Muito simples, é só ler Uhum. o livro diariamente e É. não precisa dicionário para Uhum. pegar palavras difíceis, né? É Porque não tem claro. palavra difícil. É tudo muito simples, mas tem que haver uma assiduidade, sabe? Tem que ter um amor, tem que ter um carinho, tem que ter um Uhum. respeito consigo próprio e ler todos os dias. Você É. lendo todos os dias, você vai sentir no seu dia a dia, no seu trabalho, onde quer que você vá, você frequente, você vai sentir que você não está só. Você está com uma energia poderosa e protetora e que desenvolve o raciocínio, que traz o equilíbrio e que se chama imunização racional. Pois é, porque a gente, na verdade, o que você falou, agora a gente pode até dar uma explicada. Como existem esses seres negativos, né? Por que que o mundo, nós quando viemos descendo, nós viemos nos transformando, descendo esses degraus todos, do ponto de origem que nós saímos, nós viemos formando, né, várias etapas, e na primeira parte ficou aqueles que saíram junto com a gente e não quiseram dar continuidade a esse processo. Então parou, é o que a gente chama de um astral superior a nós. Aí continuamos descendo, chegou numa outra parte que também teve uns tantos que deram a sua parada, não quiseram mais continuar. Aí deu-se a formação do astral inferior, os habitantes do astral inferior. E os outros, nós continuamos descendo, aí veio astral térreo e a gente. E quando aconteceu o lance do alfabeto, de astrologia, que a gente ainda era orientado pelos astros, pelos seres, né, de luz, a gente era ligado à natureza, não precisaria de nada, porque a gente sabia tudo, porque a gente se orientava por tudo. E onde a gente tinha condições de estar retornando à origem, quando a gente desviou desse alfabeto, foi quando os habitantes do astral superior, astral inferior, interferiram aqui para que viesse nosso socorro, porque a gente se tornou completamente
desequilibrados e partindo para um outro lugar, onde eles se preocuparam para que a gente até não chegasse no ponto que nós chegamos, né? Então, houve interferência desses habitantes em nós e na nossa vida, e tem, como você disse, tem aqueles que estão ligados à energia elétrica, que é um pouco melhor, e os que estão na energia magnética, que é um mal puro, né? E também tem aqueles que estão ligados nos dois, porque uma hora a pessoa está boa, está legal, está tudo bem, daqui a pouco já está tudo ruim. Né? Daqui a pouco está com. Não, agora eu estou com pressa, não, agora eu estou apavorado, não, agora eu estou chateado, agora eu estou nervoso. Aí daqui a pouco está rindo de novo. Exatamente. Então, assim, é uma alegria, é uma tristeza, é uma emoção, é uma sequência atrás da outra. Não há máquina que aguente. Por isso daí esgota o ser humano, né? Isso dá problema de saúde. Então, a cultura racional, ela traz saúde justamente porque ela atua no ponto do equilíbrio do pensamento eletromagnético. E nessa formação dos mundos que você falou, muito bem falado até, inclusive, é o fato de que formou-se a partir do mundo racional uma sequência hierárquica. Né? Nós estudamos a cultura racional, sabemos disso. Nós temos esse mundo do astral superior que fica muito acima do Sol, tem um vácuo enorme, depois tem o astral superior, mas de cima para baixo, o primeiro mundo racional, o segundo o astral superior e em terceiro lugar o Sol. E aí nessa sequência, em quarto lugar, a Lua. E em quinto lugar as estrelas e em sexto lugar os habitantes invisíveis daqui da baixa atmosfera e em sétimo lugar o animal racional. O animal racional é dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. Verdade. Então isso aí formou toda essa hierarquia do universo, né, de seres inferiores e de seres superiores. E abaixo do ser humano, evidentemente, seres inferiores, ou seja, os animais irracionais. E com essa interferência desses habitantes do astral, acima de nós, foi onde foram criadas as filosofias, né? As religiões, e que foi criado assim várias, como nós temos até hoje, vários segmentos, né? Cada um dentro da sua linha. Então, linha disso, linha daquilo outro. Mas as religiões, as filosofias, os conceitos, as seitas e tudo mais foi criado depois dessa mudança do alfabeto. Perfeito. Né? Olha, Sueli, a natureza é muito sábia. Né? Nós sabemos, nós somos filhos de uma natureza que é inteligentíssima. E a partir do momento que o ser humano, como você falou, de civilizações que foram extintas, né? Terra de Mu, Atlântida, várias civilizações foram extintas justamente para adotarem o magnetismo, né? O magnetismo como um ponto primordial. Então, a partir dali, essas civilizações foram extintas. Agora, é importante salientar o fato de que toda a evolução do ser humano, de lá até aqui, veio decorrente desse comando da natureza, que é a natureza que comanda tudo e todos. Então, quando os seres humanos se desligaram do alfabeto astrológico, que era uma dádiva da divina providência para que você pudesse voltar ao mundo racional, a natureza tratou, então, de preparar a religação do ser humano com a natureza. Então, é daí que surgiu a religião, né? A religação, buscar os seus filhos que abandonaram a sua divindade interior, o seu ser interior, através das filosofias, através da Bíblia, através de vários enviados de luz que foram enviados à Terra no decorrer de todo esse tempo, né? Maomé, tem vários que foram enviados, justamente trazendo o entendimento de que no eu da pessoa é que está a vida, no eu é que está a verdade, né? Como já foi dito também pelo Mestre Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele está se referindo, evidentemente, conforme os papiros mesmo revelam, ao eu próprio, ou seja, à pessoa. Né? Então, as pessoas às vezes confundem um pouco isso, achando que é ele. E não é ele, é eu. Né? O ensinamento é eu. Então, a partir dali, houve esse trabalho feito pela natureza de buscar os seres humanos. Então, o trabalho espetacular e muito bem feito, que está sendo feito ainda, né? Pelas religiões, a gente parabeniza todos pela bondade, pelo carinho e pelo amor incondicional que é aplicado nas suas pregações, que são corretíssimas, porque tem que ser bom, tem que ser honesto, tem que ser correto, tem que ser justo, tem que ser direito, né? E andar
sempre com Deus na mente. Então, foi muito importante isso que você falou, né, do surgimento dessas filosofias, dessas doutrinas, especialmente a doutrina católica, os evangélicos, enfim, de uma maneira geral, o próprio espiritismo também, que acabou se misturando aqui no Brasil, né? Se misturou, você vai na Bahia, mistura a igreja, quer dizer, tudo isso daí é uma busca interior da própria natureza, dizendo, olha, o caminho está por dentro, não é por fora. Mas a maioria do ser humano é materialista, e só visa dinheiro, só quer saber de se dar bem na vida, quer enriquecer, um quer ser mais do que o outro, um quer ser mais bonito do que o outro, um quer ser mais inteligente do que o outro, não porque o meu carro é mais bonito, não porque a minha casa é mais bonita, porque ela é mais bonita, e assim fica essa disputa pelo externo, que não tem sentido nenhum, porque nós estamos passando por um processo transformativo de jovem para daqui a pouco maduro, daqui a pouco bem velhinho, né? Quanto jovem, bonito, pulando, saltando, você faz o que você quiser, você mexe com o seu corpo para lá e para cá, e depois você não consegue andar mais, porque vai travando tudo, vai passando por esse processo degenerativo. A partir do momento que o ser humano começar a raciocinar assim, e ver, ele vai se desencantar dessa coisa exterior. Porque o externo, a matéria, não vai salvar a pessoa, não salva ninguém. Né? A pessoa nasce, todo mundo que nasce, aqui morre. Então, a possibilidade de você se ligar à eternidade em vida, lendo a cultura racional, é uma oportunidade que você que está nos assistindo não pode perder, porque é tão simples, é só ter um livro e ler todos os dias, e você vai sentir como que é realmente essa energia racional, a nova energia da natureza, que agora a natureza atuou de novo, ou seja, ela se atuou lá atrás eletricamente, trazendo as filosofias, agora, a partir de 1935, ela atuou novamente, trazendo a energia racional através do senhor Manuel Jacinto Coelho, o representante, missionário da cultura racional. Que é uma energia que vem da origem, é próprio do nosso eu. Então, muito mais fácil agora, muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais prático. Tudo. Nós já fomos bem lapidados, né, pelas religiões, pelas filosofias, porque essas lapidações bem necessárias, porque o brilhante, para ficar bonito, ele tem que ser lapidado. Verdade, né? É que nem uma pedra bruta tem que ser lapidada. Uma pedra bruta também tem que ser lapidada. Então, tudo isso muito necessário. E nós precisamos agora, assim, surgir uma cultura extracósmica. Exato, né? Nós estamos na era espacial. E foi muito legal você ter falado isso, porque, veja bem, nós tivemos um período aqui no planeta de maravilhas. Maravilhas. Por exemplo, nos anos 20, nos anos 30, né, 1900 o senhor Manuel é de 1903, né? Acho que de 1903, quando ele nasceu. Mas, assim, ali era tudo muito sonho, tudo muito romance, sabe? As famílias eram grandes, as mulheres tinham 8, 10 filhos, eram famílias assim de muita felicidade, era um mundo encantador, um mundo de sonhos, de festa, de noite, de vestidos bonitos, mulheres lindas, perfumadas, aqueles casamentos lindos. Isso existiu, mas foi avisado também que, olha, isso vai acabar. E em 1935, a natureza mudou de fase, como o ser humano não estava ligado à natureza, não percebeu a mudança. Então, você percebe pela história, Sueli, a partir de 1939, o que aconteceu? O início da Segunda Guerra Mundial. Começou a Segunda Guerra Mundial, aí foi aquela mortandade. Então, ali foi um fim, né? De 1939 até 1945, a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa terrível, mostrando que, né, que aquilo ali, que aquela parte de sonhos já tinha acabado. Eu sei que nesse momento ainda ali o seu Manuel, ele estava com 33 anos, né, 32 anos ali, e só em 1945, 47, ele já estava com uns 40, 44 anos, então ele estava sendo preparado por esses habitantes que você falou anteriormente, do astral superior, para ditar o livro da cultura racional. Né? Porque ele não poderia se apresentar assim, olha, eu sou um extraterrestre e vim aqui. Não poderia se apresentar dessa forma. Porque, na verdade, Tony, todos nós somos extraterrestres. Todos nós somos. Porque nós não somos daqui.
Nós estamos usando esse corpo Exatamente. Aqui, mas a gente não é daqui, ninguém é daqui. E ele, para se apresentar, o que ele fez? Ele atuou, né? Ele teve o seu Manuel, teve o Centro Espírita, Francisco de Assis, no Meier, né? Na Rua Lopes da Cruz, no Rio de Janeiro, e ele se apresentava como sendo, mas não eram entidades espirituais, o contato dele eram com entidades do astral superior, que são entidades evoluídas acima do Sol. E as pessoas confundem, porque ele não atuava com essas energias de espíritos, de entidades assim que atuam, vamos dizer assim, na baixa atmosfera. Então, ele tinha que se apresentar. Então, ele foi tido, e você vai reconhecer pela história dele, como um espírita, né? Então, a religião dele era espírita, como a minha é católica, e cada um tem a sua religião, né? Então, mas ele tinha que se apresentar dessa forma. Mas ali, nessa época que eu falei para você, ele estava sendo preparado ainda para trazer a cultura racional, para mostrar para todo mundo que a natureza tinha mudado de fase. Porque agora fica todo mundo, Sueli, numa expectativa da Terceira Guerra Mundial. Não, porque agora vai bomba, agora vai isso, agora vai aquilo. Então, mas não percebe mesmo assim. O mundo não vai acabar. Né? Mesmo assim, não percebe que a natureza está cada vez, a coisa está ficando assim mais intensa, né? Porque ela está mostrando de novo para a gente que a fase mudou, gente. E está bem claro. E está bem claro, está no céu. O que mais que precisa? Está no céu, né? Está nas luzes, está na internet. Se você vê luz habitante para tudo que é lado. Que nós Você observou como o sol ele modificou? Ele não é mais aquele sol amarelo, ele é um sol branco. Isso que é um sol cristalino, sabe? Muito bom você falar isso, porque a natureza mudou de fase. Então, o ser humano que está ligado nessa fase, que está sendo liquidada, acha que o mundo vai acabar. E não é nada disso. Nós estamos aqui anunciando um novo mundo, uma nova vida, uma nova energia. A nova energia da natureza se chama energia racional. O mundo não vai acabar. Você ouve na internet, eu sei porque o Apocalipse, porque, olha, o Apocalipse, tudo bem, as revelações, traduzindo, significa revelações do futuro, sem dúvida já aconteceram, muitas outras tantas não aconteceram, por causa dos erros dos tradutores, mas isso daí é uma liquidação de uma fase, não é o fim do mundo, é o fim de uma fase e o começo da outra. Ou seja, tudo de bom será preservado, né? Tudo aquilo que você cultuou de bem, que você formou de bem, vai ser preservado. Então, o bem prevalecerá no planeta. Essa é a vontade divina. Assim como passou a fase da imaginação, né? A gente parou de imaginar, passamos a pensar e criar novas coisas, um pouco mais de evolução. Agora encerrou a fase da imaginação do pensamento, que é do nosso corpo material. Pensamento e imaginação é do nosso corpo, faz parte do nosso corpo material, né? Desse corpo, dessa mente, que tem o seu lado esquerdo, o seu direito, e ficou faltando desenvolver esse pontinho que é a glândula pineal, que é o principal, né? Você falou muito bem sobre a questão do lado transformativo, porque nós somos hoje aqui, nós somos diferentes dos animais irracionais, nós somos considerados animais racionais, né? Mas a partir do momento que você tem o conhecimento de cultura racional e começa a se envolver pela energia racional, pela imunização racional, você vai também se transformando. Há um processo de transformação que você deixa de ser animal. Porque o que significa ser animal? Animal significa animado pelo mal, animado pelas más ideias, pelas péssimas intenções. Então você deixa de ser animal porque você não está mais sendo animado por essas ideias e nem por essas intenções. Você está sendo animado pelo raciocínio. E aí você não é mais animal, você é um aparelho racional. Esse é o objetivo da cultura racional, é fazer com que você tenha o autoconhecimento da cultura racional para você ser um aparelho racional, ou seja, uma pessoa que não recebe comandos negativos. Exatamente. Eu gostaria só de fazer uma pequena leiturinha aqui de advertência, que está no primeiro volume, já, e em outros também, tem aqui no amarelão, que até meu amarelão já está, coitado, né? Daquele jeito, tanto que a gente folheia, estuda e lê. Então, ele diz que a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida.
que a vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, ela torna-se desorganizada. E os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. Foi aquilo que a gente falou até agora, né? E que a vida, para ser bem formada e bem constituída, firme, equilibrada, ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos, né, e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida. Porque a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. E o poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. Então, a vida é cheia de organizações, né? A vida é cheia de organizações e o ser humano também ele é um ser de organização. Sim. Cada ser no seu individual ele tem uma organização. Ele tem o seu dia de nascimento, tem a sua família, então essa coisa organizada, ele tem o seu trabalho, ele tem o seu dom. O dom é dado pela natureza. As suas células, né? A sua célula. Então, o ser humano ele tem essa coisa regulatória, vamos dizer assim, né? Que o coloca predisposto, vamos dizer assim, a entender como é que se enfoca, ou como é que isso foca na pessoa, né? De que forma que atua nessa pessoa. E a vida também, complementando o que você falou, no que se refere ao próprio trabalho, as organizações, são as empresas, as empresas, o ritmo do seu desenvolvimento pessoal, tudo isso daí tem uma relação. As leis, né, que existem. As leis. Tudo mais que a gente tem que ser respeitado. A vida tem as suas organizações, como você disse muito bem, muito próprias para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e você diz, o ser humano vai para o degladiamento, vai para a degladiação da vida, né? A vida é assim, ela para ser bem vivida, você tem que conhecer a vida. E a vida é racional. Né? A vida é racional. Uma vez você conhecendo a vida, você tem toda essa relação de vida, de organizações paralelas, porque mesmo os planetas, os 7 reinos também é uma organização de vida. Sim, que transmite toda essa individualidade de que cada um é cada um, né? Essa individualidade divina que todo mundo tem, porque cada um é uma pessoa que precisa ser respeitada. Sim. Dentro do seu íntimo, dentro da sua família, né? da sua sociedade, né? Então é importante entender isso, né, que a vida é constituída de diversas organizações e diversos meios do poder da vida, e há essa equivalência, né, do poder, como se valer na vida através dessas organizações. E a imunização racional equilibra todas essas influências, fazendo com que o seu meio, que já era bom, fique melhor ainda. Mas tem que ter querer ser bom. Tem que ser, né? A vontade divina é que todo mundo seja bom. Agora, os maus, infelizmente, muitos, a maioria, né? Muitos não terão a condição de se recuperar. A gente tem que entender que nós temos a centelha divina, né? Nós somos deuses aqui materializados, esquecidos disso tudo. Exato. Então, a gente vai vivendo só com a nossa parte animal, né? Esquecendo da parte racional que a gente tem. Porque todos são irmãos, independente do que for, né? Todos os humanos são irmãos. Urmanos, fala lá no Francisco de Assis, né? Quer dizer, irmãos, são todos irmãos. Todos nós somos irmãos. Somos então, irmãos da mesma origem. Dos dois lados, inclusive. Sim. Somos irmãos também na feitura humana, né? Nós somos irmãos, todos somos filhos da mesma natureza. O que eu sinto, você sente. Né? E uma coisa essa coisa do sentir, que é gravíssimo para o ser humano, é o sentir tudo, né? O ser humano sente, além de sentir todas as influências, também sente dor. Então, as pessoas vivem muita gente se arrastando com dor, com o sofrimento da vida, né? Então, é um mundo da dor. A gente tem que entender que o mundo material é um mundo dolorido, e que todo mundo que sente, todos sentem.
Então, o amor, a bondade, a fraternidade, né, é fundamental. Né? O ser humano, a gente tem que ajudar um ao outro. Tudo isso é importante a gente saber, porque você vê, tudo falta de conhecimento, né? Eu tenho um livro que a minha filha me emprestou para ler, que ele é assim: diga-me onde dói e eu te direi por quê. Porque tudo é relacionado à nossa parte emocional. Exato. A nossa emoção, que é ligada a esse desequilíbrio. E o ser humano foi feito para sentir, né? Tudo ele realmente sente. E por isso que é importante você ler a cultura racional e sentir o conhecimento. Né? Ler superficialmente não vai dar resultado nenhum. Não. É importante que você saiba o conteúdo dele. O conteúdo é puro, o conteúdo é perfeito, né? Então a pessoa começa a raciocinar diferente, né? O meu eu é perfeito. Opa, meu eu é perfeito. Então, a partir do momento que você coloca a perfeição no eu, todos os defeitos começam a desaparecer. Exatamente. O ser humano é cheio de defeitos. Todos, né? As pessoas são envolvidas por inveja, né? Por raiva, por despeito, né? Até sem motivo algum, às vezes, por uma mal olhada, a pessoa, pronto, já causa problema. Já causa problema. Ô, Paulo, só cortando um pouquinho aqui. Tem alguém interagindo com a gente? Tem pessoal mandando mensagem aqui. Recados. Fala pra gente aí quem é. Então, vamos falar aqui. Eu queria também mandar um abraço para o Heraldo Martins, que ele falou que ele faz aniversário hoje. Então, para o Heraldo, nosso abraço fraterno, nosso abraço racional, né, Tony? Aqui, de todos os estudantes da cultura racional. E então, para você, é um dia maravilhoso, viu? Parabéns, Heraldo Martins. Aqui tem a Maria Aparecida Baezo. Salve, boa tarde, Racional. Eu sou de Guaratinguetá. Guará sempre aí. Salve, meu nome é Maria Aparecida dos Santos Baezo. A Aurenita da Silva, salve todos. Salve. Né? A Djanira Araújo também está dando um salve, boa tarde. Salve, a Selma Redaeli está dando um olá, salve. A Djanira Araújo botou. Eles põem um monte de figurinha aqui, não dá para reproduzir, né? Deixa eu ver aqui. Maria Benedita Pereira, salve, minha querida irmã. Racional, né? Ela diz o seguinte: o desfile vai ser na Vila do Tesouro, em São José dos Campos, 9 horas, ok? Então, gente, nesse domingo, aqui em São José dos Campos, vai estar a banda Racional Universo em Desencanto, tocando na Vila Tesouro, a partir das 9 da manhã, tá bom? Então, vocês que são aí da Vila Tesouro, fiquem preparados, vocês vão receber esse povo de branco aí na sua rua, tocando, divulgando para você a cultura racional. Não perca, que é muito bonito, muito emocionante, e é pena que não tem tanta banda para fazer para a cidade inteira, mas cada vez que eles vêm, é feito num bairro, né? E eu gostaria também de aproveitar, antes de você continuar falando das outras pessoas, falar que nós temos divulgação da cultura racional também na Praça Cônego Lima, aos sábados, com um grupo grande, e também, quem quiser adquirir o livro Universo em Desencanto, eles também fazem doações. Nós temos aqui em São José dos Campos também a dona Estamatia, que vende os livros de cultura racional. Quem quiser anotar, o número dela é 3929-4061. Dona Estamatia vende os livros. Repete. 3929-4061. E outra coisa. Quem não pegou, volta a assistir de novo, né? Assistir de novo, ou pode mandar para nós aqui, nos comentários de vocês, que a gente também doa o livro, quem tiver interessado, tá bom? E o que mais, Paulo? Tem a Valquíria Monteiro. A Valquíria de Curitiba, nossa. Um salve abraço, aqui. Valquíria, salve. O Júlio Valdenis. O Júlio também. Bom trabalho de divulgação nesse podcast racional. Legal, o Júlio fica na praça ali, Cônego Lima, também divulgando aos sábados. Tina e Gino, salve Tony, salve Sueli. A Tina lá do Rio de Janeiro, lá do Retiro Racional.
E o Fábio Henrique está dando um salve aqui. Esses são os comentários aí da galera. Salve! Salve todos vocês que estão aí. Ajudem a compartilhar esse programa, né? Dá o like. E agradeço a todos aí, né, que estão seguindo a gente. E esse programa aqui passa rápido, o bate-papo racional passa tão rápido, né, Tony? Muito rápido, aqui né? o Júlio Valdenis está colocando assim, divulgação na Praça Cônego Lima, todos os sábados, das 9h30 às 11h30. É verdade, eu esqueci desse detalhe aí. Das 9h30 às 11h30, todo sábado. Vai lá, Tony, dá uma passada lá. Sim, podendo, passo sim. Quero parabenizar todos os estudantes que estão nos assistindo, né, que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais, ao vivo, e também os que nos acompanham depois. E parabenizar você por você receber um livro como esse, por você ter uma cultura racional como essa, e também você que já tem, e que já está trabalhando, que já está divulgando, que já tem a consciência racional de que todos precisam da energia racional, porque todos nós somos racionais. Quero parabenizar você pelo seu trabalho também. Continue firme, divulgando, que tem muita gente ainda, o mundo é muito grande, né? Então tem muita gente boa que precisa conhecer a cultura racional. É isso aí, porque a cultura racional é aquela cultura do momento, né? Que veio para desencantar de verdade o animal racional tão iludido. Eu digo que ela é de todos os momentos. De todos os momentos. Ela é muito atual. Ela foi atual no final dos anos 70, no início dos anos 80, ela era atual nos anos 90. Daqui 100 anos ela vai continuar atual. Atual também. A cultura racional é um ponto alto de equilíbrio que todo mundo pode ter, e todos precisam hoje ter um equilíbrio. Um equilíbrio, proteção, amor, luz, e viver bastante, porque a energia racional também aumenta os anos de vida. Sim, com paz, amor, tranquilidade, concórdia, que é o que faz a gente viver uma vida mais tranquila no meio de tantas coisas tumultuadas, né? De tanto desequilíbrio, a gente consegue ter essa paz interior, esse equilíbrio, é isso que é o fundamental da cultura racional. Por isso nós estamos aqui divulgando, como tem outros nas praças, tem outros nas bandas, tem outros em todos os lugares. Quando passa alguém na sua porta... A banda da Cultura Nacional também é muito bonita, eles tocam muito bem, né? Eles dão um show nas suas apresentações. Eu gosto muito de ver a banda da Cultura Nacional. É que ela toca, né? Ela é uma banda que ela é iluminada, então ela toca o sentimento de quem vê, quem está ali presenciando, né? Então, o nosso abraço a todos vocês, porque o programa acaba rapidinho, é 1 hora, mas ele voa, né, Paulo? Paulo foi rapidinho. Foi rápido, último comentário aqui, só para a gente aproveitar. Né? O Fábio Henrique diz o seguinte: se tem tantos estudantes no Vale, por que não acompanham a banda Racional? Banda essa criada pelo senhor Manuel para divulgação? Então, a gente precisa ter, sabe o quê? O organograma, saber direitinho quando vem, em que cidade vai estar. Às vezes está faltando um pouquinho dessa divulgação de onde eles estão, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo que iriam vir tocar em São José, mas agora que a Benê me passou o dia e o local, né? Mas isso tudo a gente vai se acertando. Isso tudo se acerta, nada pode ficar tranquilo. Um bom grupo de WhatsApp. Sim, nossa, nada como um bom grupo de WhatsApp para a gente se comunicando. E em todos os lugares do Brasil, todas as cidades quase tem a banda da Cultura Racional, estado de São Paulo, todos os estados. E eles fazem um trabalho maravilhoso, viu, Paulo? Um trabalho maravilhoso, assim. Verdade. Né? Em todo lugar, a gente vê no Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, Bahia, Nordeste, Sul, todo lugar esse pessoal fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação, porque eles sabem a importância do momento, né? Da gente estar divulgando essa cultura que é maravilhosa, transcendental. E agora ficou até, inclusive, muito mais fácil divulgar, né?
porque é por causa da presença dos habitantes da planície racional que estão aparecendo em todo o planeta. Tivemos aí nos Estados Unidos, né, New Jersey, Nova York, né, Minas agora, há pouco tempo, Brasil, Brasília, em todos os lugares estão aparecendo. Então está mais fácil divulgar hoje com a presença dos habitantes da planície racional, os racionais, por os livros perfeitos. Então eu olho, quando vou divulgar, eu falo, olha, esse livro aqui é em relação a essas luzes que estão aparecendo. Eu vi, eu estou sabendo. Falei, então, isso é a cultura deles, leia o livro. Ficou bem mais fácil divulgar agora. E com a participação da banda, então, é espetacular, né? Chama bastante atenção. Fica muito bom, excelente. Excelente. Gente, então, até o próximo programa. Vamos estar aqui novamente, terça-feira que vem, tá? E vocês divulguem para os amigos, para as pessoas, principalmente para os que não conhecem cultura racional, divulguem, né, esse trabalho, esses vídeos. E nós vamos estar aqui sempre enquanto assim nos for permitido, né? Então, um salve para vocês todos. Até a próxima. Até o próximo programa, gente. Tudo de bom para todos. Salve. Você acabou de assistir o programa Cultura Racional. Livros Universo em Desencanto com Sueli Simão. Até a próxima! Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Obrigada!